Olá, amigos, boa noite. Boa noite, minha gente. Obrigado pela audiência ao nosso programa, que vai ao ar em todas as quartas-feiras, e a gente grava às terças-feiras. E muito obrigado a você de Londrina, do Paraná, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Belo Horizonte, e o nosso companheiro Antônio Carlos Andrade Viana, que está sempre aqui com a gente. Tudo bem, doutor Viana? Boa noite, Militão. Boa noite a todos. E de vez em quando eu recebo muita mensagem de Minas, de Belo Horizonte especificamente. E essa semana eu recebi uma pergunta do Moacir, que mora em Belo Horizonte, assiste nosso programa. Ele quer saber se você é mineiro ou tem origem mineira. Eu tenho muitos amigos mineiros. Tenho uma madrinha mineira, seu Igor e dona Lúcia Santos, que tinha uma farmácia, a farmácia Cunha, aqui na Duque de Caxias, não é? E amigo também do Mário Santos, irmão da dona Lúcia, que abriu a primeira casa de pão de queijo em Londrina. Era ótimo. Aí ele voltou. É porque ele disse que você fala com tanto carinho de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que ele estava querendo saber se você era mineiro. Não, eu só ou tenho... tua mãe era mineira? Não, paulista. Não. Paulista, o paulista aqui do Oeste Paulista recebeu grande influência da cozinha mineira, né? Tutu de feijão, torresmo, né? Comida típica brasileira. Comida típica, couve, feijão com couve, tal, e farinha, não sei o quê. E alguns mineiros amigos e tal. E aqui também, os pioneiros eram todos mineiros. Minas Gerais. Muito mineiros. Tivemos prefeitos mineiros aqui, colônia mineira grande aqui. Milton Menezes, cultura nossa. Cultura. Né? Boa, cultura. 2 prefeitos, um governador de estado. Tampão, que foi o Osso de Novaes, foi prefeito e entrou como governador no lugar do Ney Braga, que foi ser ministro da Educação. Né? O Milton Menezes foi teu professor de Direito Administrativo? Não, ele já tinha saído. Já tinha saído. Ele foi meu professor. O Oscar de Direito Civil. Oscar Novaes, Dom Geraldo Fernandes. Dom Geraldo Fernandes. Direito Romano. É verdade. Dom Geraldo uma vez falou para nós: ô, gente, tem muitas... Nós perguntamos, quais são os problemas da igreja? Falando, não é problema. É que tem muitas senhoras que vão todo dia comungar na igreja. E não precisa disso. Basta uma vez por semana. Mas não todo dia. Então, ele brincou, haja farinha. Vocês precisam me ajudar. Falou para a minha turma. É verdade. Né? Ele é ótima pessoa. Ele era. Está sepultado na Catedral de Londrina. Ele era um homem adiantado para o tempo de Londrina naquela época. É verdade. Você tem razão. Ele era um cara que já vivia um mundo bem na frente. É verdade. E por conta disso, ele construiu muita coisa aqui em Londrina, assim, em termos de comunidade, de ajuda, de igreja, de escola, de seminário. Ele fundou as Irmãs Claretianas aqui e mandou elas para trabalhar na África. Cuidar dos africanos, cuidar da... Você vê, quem quer ter uma disposição, uma ideia dessa naquela época? Que hoje é fácil. 58, 59. Hoje o mundo é fácil. Hoje sim. Mas ele, naquela época... Não tinha nem telefone para conseguir falar com... Londrina era uma sede de uma zona rural. Isso aí. Então, e aí fundou também, ele foi o grande incentivador da Associação das Damas de Caridade, que existe até hoje. Depois a Guarda Mirim. Social, Guarda Mirim. Incentivou, olha só. Ele fez muita coisa, seminário, trouxe muita força para o seminário local. Mas eu adoro, você quer ver um prato que a dona Lúcia fazia? Era picanha na tábua. Picanha na tábua, ela assava a picanha e fatiava na tábua, que coisa boa. E os doces de Minas Gerais, e os pratos de Minas, né? Não, aqui nós parecemos assim o interior de Minas. Parece. Né? Porque nós somos vizinhos. Se você botar uma régua em Londrina em linha reta, você vai dar no sul de Minas Gerais, no mapa do Brasil. Você vai dar no sul de Minas. Aquele sul de Minas que é divisa com São Paulo e o Rio. Sim. Você pega o Paraná, o norte do Paraná, que é um pouquinho acima aqui. Você pega em linha reta lá, você chega lá. Olha só aqui.
Interessante. Chega na Zona da Mata, por ali. Uberaba. Passa, por ali, você passa. Por ali. É. Olha, falando em Santos, hoje, terça-feira, dia 31, é dia de Dom Bosco, é o padroeiro de Brasília. Tem uma igreja lá chamada Dom Bosco, que é sensacional. Eu pergunto a você, o nome não está bem escolhido? Padroeiro de Brasília, se livrar Brasília do quê? De quem? Dos políticos, principalmente, e dos invasores. Então, você viu como tem que ter um santo protetor? Não é verdade? Não, e esse santo é forte, porque, olha, Brasília, desde que foi fundada, e com os políticos que nós temos todos esses anos, e ela continua em pé. Continua em pé. Então o santo é forte. É forte. É forte. É forte. E tem o pessoal que vai sempre à igreja, que reza muito, etc. Falando em Brasília, 22 novos senadores assumiram seus mandatos nessa quarta-feira. Na quarta-feira. Estamos gravando na terça. Eles assumiram nesta quarta-feira. Não, assumem amanhã. Amanhã, quarta-feira, então. Nós estamos indo para o ar na quarta-feira à noite. Eles já assumiram. Já assumiram, 21 novos senadores. 21 novos. Será que farão alguma diferença? Ou os que mandam nos partidos já vão? Você fica nessa sala, aquela sala não te dou porque é do outro, o outro partido, esse partido é mais fraco, fica com aquelas salas do fundo. Não, quem está chegando tem que aceitar o que tem. O que tem. Uma vez um deputado aqui do Paraná falou isso para mim. Eu falei, e daí, já arrumou o gabinete? Ele falou, está difícil. Me deram um gabinete imprestável lá, mas o que eu posso fazer? Eu estou chegando agora. Como é que ele vai brigar com os caras que estão lá há 20, 30 anos? E outra coisa, já tem os funcionários fixos. Já. Ele não pode chegar lá e falar, ver uma moça bonita, elegante, pode sair uma secretária bacana e tal, vai fazer bonito no meu... Não, é o funcionário que está lá. Raramente eles nomeiam um ou outro. Porque tem os funcionários fixos da Câmara, né? Sim, porque do Senado. Sim, porque o senador, quando ele chega lá, ele não sabe nada. Nada. Ele não sabe nem andar nos do Senado. Não sabe onde é o banheiro. Não sabe. Então, aquilo é um troço gigante. É gigantesco. Então, o falecido deputado Zé Janene, ele contava que o primeiro mandato dele levou 4 anos para aprender a andar dentro do Congresso. Eu falava assim, mas você sempre foi líder, porque ele era líder da bancada dele, ele era ativo e tal. Eu falei, você sempre foi líder assim? Ele falou, não, no primeiro mandato eu fiquei 4 anos para aprender a andar aqui dentro. Vamos para o intervalo? Já voltamos. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, falamos bastante em Brasília, minha gente. Eu faço uma pergunta ao doutor Viana. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o filho dele disse que ele não volta tão já, mas volta. Você acha o quê? Ele vai, porque a esposa voltou, a Michelle está aí de volta, né? Mas ele está lá.
Vai pedir para ficar com visto de turista, acho que tem direito a 6 meses, né? Se conseguir. Vai conseguir. Ele vai conseguir, claro. E tomara que fique por lá mesmo. Porque assim evita mais turbulência política. Deixa o governo que assumiu se assentar, né? Deslanchar um pouco. Deslanchar. E o povo esquece um pouco dele lá, que é bom. Ele já está esquecido, foi abandonado pelos companheiros, tudo aquele puxa-saco dele sumiram. Foi abandonado pelo Congresso, pelo Exército, abandonado, ele está sem visto e abandonado até pela mulher agora. Então, melhor ficar lá, por enquanto. Agora, e esse povo que está preso? Que tentou, que protestou, invadiu Brasília, destruiu alguma coisa. Eles vão manter presos. Agora, mas agora a juíza lá está pedindo que os que estão presos voltem para os seus estados e que a justiça dos seus estados é que cuide deles. Não, não pode isso. Não pode? Não. Nem o juiz federal? Ninguém pode. Isso aí é o seguinte, o processo está lá. O processo é lá em Brasília, a competência e tudo mais. Não é o que fixa a competência não é o local onde o cara mora. É onde foi praticado o crime. Então, eles podem até usar a tornozeleira, voltar para a cidade deles, para o estado deles, mas o processo vai responder em Brasília. Tem que ser lá. Tem que ser Promotores lá. de lá, juízes de lá. Tudo de todos lá. federais. Tudo federal. Todos federais. Doutor Viana, o premier da Alemanha prometeu dar 1 trilhão e 200 bilhões de aumentar o PIB brasileiro se o Brasil zerar o desmatamento. É tutu na mão do menino, né? Não é de graça esse dinheiro. Não é de graça. É que o Brasil tem que dar o retorno em termos de, vamos dizer, economia verde, que eles chamam. Ou energia verde, essas coisas. Então é a mesma coisa que o mundo vai, por exemplo, na Arábia Saudita comprar petróleo para movimentar o mundo. Essa energia verde vai ser exportada pelo Amazonas, pela Amazônia, região amazônica. É para combater isso, combate o carbono. Porque o gás carbônico, queira ou não queira, que exala por aí tudo. Dá para ver, não precisa ser nenhum gênio, de que essa economia suja, fóssil, isso aí vai acabar. Essa energia fóssil. Que os carros elétricos estão aí já. Não, tudo. O petróleo vai ser uma coisa ridícula em pouco tempo. Era uma vez. Então, o mundo está se transformando. E o Brasil tem esse potencial. É verdade. Esse potencial. Não é cortando as árvores ou desmatando que o Brasil ganha dinheiro. É plantando e deixando as árvores crescer. Essa é a nova energia do mundo. Doutor Viana, cortaram a energia elétrica e o telefone das lojas americanas. Em São Paulo, no Rio. Que coisa, não? Estranho, não? E eles não entraram com pedido ali. Olha, o que aconteceu ali é uma coisa muito estranha e inédita. É coisa de Brasil? É assim, as lojas americanas tinham muito dinheiro em depósito do giro. Para pagar funcionário, pagar luz, pagar isso, pagar fornecedor. Então ela tem nos bancos muito dinheiro em depósito, mas não é depósito em poupança, fica aplicado lá até que vai usando esse dinheiro. Quando ela anunciou que ela estava quebrando, ela também deve para os bancos. Deve. O que os bancos fizeram? Trancaram o dinheiro. Falou, você me deve, então eu já vou segurar aqui. Não pode, é ilegal. Só com ordem judicial. Olha o que... Eles não podem fazer isso. Então fazem o quê? Os bancos fazem o quê? Os grandes bancos fazem o que querem? Fizeram. Fizeram o que quiseram. Fizeram. Aí a justiça proibiu o banco de fazer isso, mas eles não cumpriram e está nesse rolo e até a questão ser resolvida. Não cumpriram e também ninguém foi preso. Não, porque recurso está aqui, agravo dali, vai, sabe como que é o Brasil. Então, a loja americana não tem dinheiro para pagar os telefones, não tem dinheiro para pagar os funcionários, os fornecedores,
E os advogados da Americana alegam que ela vai, desse jeito, ela não vai se recuperar, ela vai quebrar. Porque cortaram o oxigênio dela. E vai mesmo, é a verdade. Doutor, nós estamos em cima da hora, queria te dizer o seguinte. O João Dória está em Portugal, sabe fazendo o quê? Fazendo aquilo que ele faz, aqueles congressos que ele faz. Isso. E lá estará presente a Fafá de Belém, que no dia 2 será homenageada. Ela é cidadã de Portugal. De Portugal, ela é uma grande estrela. Aliás, muitos artistas brasileiros, os portugueses adoram, né? É verdade. Ela é uma delas, que não sai de lá, ganha verdade. muito dinheiro se apresentando lá e representa muito bem o Brasil. É verdade. Mas ainda falando em Portugal, Luís Filipe de Orleans e Bragança, descendente da princesa Isabel, casado com a filha aqui do médico Luiz Carlos Miguita, não é? É deputado federal por São Paulo, ele deverá ser o líder na Câmara dos deputados de oposição. Ele é inteligente, é bem informado, mas ele é preparado e é pela volta do parlamentarismo. Ele falou para mim que Não, ele defende o monarquismo, a volta da monarquia. É? É. Já pensou se a gente tiver um rei? E para encerrar, Requião. O Requião foi passado para trás pelo presidente Lula. Por que? Alô, Lula, eu vou escrever no jornal amanhã. Escrevi hoje. Eu vi que você escreveu. Sugiro que o Requião seja nomeado presidente do INSS. Ele é sério, não tem bronca. O sonho do nunca foi Requião, condenado. na verdade... Ele queria Itaipu. Ele queria Itaipu. Aí ofereceram um cargo de conselheiro para ele. Aí é sacanagem. Ele deu uma entrevista dizendo que era para o governo Lula pegar aquele cargo de conselho e levar para onde ele quisesse. Que ele não nasceu para ser conselheiro. Ele poderia ser o presidente. É isso que ele estava esperando. Ele Mas eu acho que no INSS... Ele não entende nada disso. Não mas sabe- adianta. não. O Lula vai pôr uma pessoa, já declarou, que ele quer pôr uma pessoa que tenha experiência nisso aí, que não tenha sido Porque ainda você dirigente. conhece, você está lembrado do que fizeram comigo. O que a Previdência... Você foi meu advogado. Você sabe o que a Previdência fez comigo. E que faz com milhões de Que brasileiros. faz com milhões e vai fazer com outros também. Vai continuar fazendo Né? aquilo. O que ela fez comigo vai fazer com outros também. É. O INSS, e funcionários executam ordens amaldiçoadas, malditas de gente como esse paranaense de Curitiba, que foi deputado federal e que foi presidente do INSS, foi diretor-geral, e que tem filho deputado federal e que está pedindo para ele voltar para o INSS. Ele mora aqui, em Londrina. Casou com mulher daqui, Mora aqui. segundo casamento com esposa daqui. Esse cara me perseguiu e você sabe disso. Se me perseguiu, imagine, coitado, eu que pelo menos converso, vou atrás e tal, tenho condições de ter um advogado. Imagina o coitadinho por aí. Não é que perseguiu. Você queria simplesmente uma certidão que todo cidadão brasileiro tem direito. Você chegou lá e pediu, me dá uma certidão que eu estou inscrito e tenho recolhimento, Para ser aposentado. Para poder me aposentar. Paguei 44 anos de aposentadoria. Eles não te deram, negaram. É. Estamos com mandado de segurança. Aí eles explicaram aquela coisa, explica daqui, explica dali. Demorou. Ainda retiveram teus documentos? Depois, 2 anos. 2 anos, e daí deram a certidão e devolveram os E documentos. foram atrás para ver se eu trabalhei. Isso porque você é um jornalista de uma imprensa tradicional e forte. Imagina o coitadinho que pega o ônibus, sai, a dona de casa, o trabalhador, pelo amor de Deus, esses funcionários fazem. É gente que está doente, com câncer, velho, idoso, ele tem que ir até lá e chega lá e fala assim, não, agora o médico está de férias, agora está de licença. É isso. Doutor Viana, voltaremos a esse assunto que é muito bom. Obrigado a você, um abraço grande. Vamos ver quem vai ser nomeado e aí nós falamos. Vamos ver. E Adilson, depois você ajeita as coisas para nós. Tá? Vem aí Marcelo Militão e seus convidados. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu.
Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Vamos falar agora sobre viagem e aventura. Está conosco o advogado Gregório Montemor, aqui no programa Militão e Militão, que esteve numa aventura pela América do Sul, né? E andou muito por vários países e vai contar um pouco pra gente. Como vai, Gregório? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite, fiquei lisonjeado. E boa noite também aos teus telespectadores, né? Você já tem um histórico de aventura, né? Não foi a primeira vez que você foi longe, assim, de carro, né? Não foi, Marcelo. Essa aventura que você chegou a ver e divulgou já foi a quarta aventura que a gente fez. Eu, minha esposa e meus 2 filhos, né? Não foi a maior de todas elas. A maior foi quando nós fomos até o Ushuaia, que nós rodamos 13.300 quilômetros. Barbaridade. Já a primeira delas foi até o Uruguai. Certo. Passamos 20 e poucos dias viajando pelo Uruguai, conhecemos toda a costa do Uruguai. E a terceira viagem foi para Atacama, para o deserto de Atacama. Opa! E agora? E agora essa última foi Bolívia, Peru, e retornamos pelo norte da Argentina até Foz do Iguaçu. Quantos quilômetros de carro? Foram precisamente 7.009 quilômetros. 7.009? Eu sempre zero o odômetro lá no início da viagem. E para ter essa lembrança, né, de quantos quilômetros a gente rodou. E quantos dias conhecendo a América do Sul? Ida e volta foram 27 dias, Marcelo. Quase um mês. Quase um mês de viagem. A gente, pelo fato de eu ser advogado, chega nessa época do final do ano, tem as férias forenses, que começa ali no dia 20 de dezembro e se estende até o dia 20 de janeiro. E, coincidentemente, para minha esposa também, que o trabalho dela permite que ela tire esses dias de férias no final do ano. E também todo mundo já está cansado e tal. E aí nós aproveitamos para fazer essas aventuras. Vocês saíram de onde? Conta pra gente. Saiu daqui, né? Mas do Brasil por onde? Nós saímos daqui de Londrina, tocamos até Campo Grande e paramos em Miranda. Foi o nosso primeiro destino. Certo. É muito bacana ali, aquela região. Você, para ir até Corumbá, que é a fronteira com o Mato Grosso, você tem basicamente 2 caminhos. Certo. E eu não sabia, quem me contou isso foi um amigo de Corumbá. Você pode ir pela rodovia normal e também você pode pegar a Estrada Parque Pantanal, que é uma estrada de 100 e poucos quilômetros, 116 quilômetros, estrada de terra, e onde você cruza o Pantanal sul-mato-grossense. Olha! E ali você vê a fauna, né? Você vê jacarés, você vê cervos, você vê diversas aves lá, e você passa por 176 pontos de madeira, Marcelo. Então é uma aventura bacana, as crianças adoraram e tal. Então fomos até Corumbá. Certo. Fizemos procedimentos ali na aduana, atrasou bastante porque como a gente estava de carro, também tem que vistoriar o carro, você tem que levar lá na aduana boliviana, vistoriam todo o carro, só ali atrasou um pouco o nosso percurso e de Corumbá o próximo destino seria Santa Cruz de la Sierra. Acabamos tendo que pernoitar num local lá, indicação de um amigo meu que mora lá na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Até quero mandar um abraço para ele, Miguel Daione. Grande abraço para você, meu amigo. Agradeço demais as dicas que você nos deu. É bom, né? É um brasileiro que mora em Santa Cruz de la Sierra há quase 30 anos já e tal. Faz tudo. E é um lugar muito bonito esse que nós ficamos, chama Águas Calientes, Águas Quentes. Certo. E é semelhante a Termas do Rio Quente lá no Goiás. Olha. Um rio, água cristalina e quente.
Que maravilha, hein? E aí depois nosso próximo destino foi Santa Cruz da Sierra, Cochabamba, La Paz, Lago Titicaca. Pretendíamos entrar pelo Peru de carro, mas em razão das manifestações que estava havendo no Peru, exatamente, não conseguimos ingressar. Retornamos para o Lago Titicaca, onde passamos o Natal ali num hotel, e já estávamos retornando para o Brasil, quando eu fui conversar numa agência de turismo ali, e uma senhora que nos atendeu, ela nos disse, olha, houve uma trégua ali, vocês podem aproveitar, cruzam o Lago Titicaca de barco e entram no Peru, e do Peru vocês vão até Cusco, e chegamos em Cusco, cruzamos o Lago Titicaca numa barca, depois chegamos em Cusco, pegamos e fomos até conhecer Machu Picchu. Essa foi a viagem de ida. Até Machu Picchu. Até Machu Picchu. Ponto final da viagem de ida. Exatamente, o ponto final da viagem de ida. Também não era o nosso plano original. O nosso plano original era nós irmos até um pouco antes de Lima, visitar ali e conhecer as linhas de Nazca. Opa! Você deve ter ouvido falar e tal. E tem um oásis também ali, que eu agora me esqueci o nome. Mas em razão dessas manifestações lá no Peru, não estava seguro viajar por lá, e nós abrimos mão disso daí, chegamos até Machu Picchu e aí iniciamos a viagem de volta. E a viagem de volta foi como? A viagem de volta, nós saímos de Machu Picchu, retornamos até Cusco. De Cusco, pegamos um ônibus de Cusco até Puno, que fica bem próximo da fronteira com a Bolívia. Aí pegamos um táxi de Puno, que nos 100 e poucos quilômetros nos deixou na fronteira com a Bolívia. Retornamos para esse local no Lago Titicaca, onde nós estávamos hospedados, chama Copacabana, igual do Rio de Janeiro. Certo. E dali pegamos o nosso carro em Copacabana. Para você ter uma ideia, fica um pouco para cima de La Paz, o Lago Titicaca. E de Copacabana nós descemos até Sucre, que oficialmente é considerada a capital da Bolívia. Ah, é Sucre então? Sucre, oficialmente é a capital da Bolívia. Na prática é La Paz, né? Onde está a sede do governo, o legislativo, o judiciário e tal. Cidades muito bonitas. Vale a pena visitar? Marcelo, vale a pena para quem gosta desse tipo de passeio, de aventura. São cidades históricas aí com 300, 400 anos de construção, casarões coloniais, todas elas geralmente têm aquelas praças de armas, né? E praças realmente muito bonitas, e museus, igrejas, vale muito a pena conhecer. Não é brincadeira. E depois você veio aí pelo norte da Argentina. Exatamente. De Sucre a gente foi para... Nós estávamos de carro, né? Passamos o Réveillon em Sucre, que também é uma cidade muito bonita. Opa! Muita história, enfim, casarões, praças. É uma cidade muito bonita. E de Sucre nós fomos até o Salar de Uyuni. Conhecemos o Salar de Uyuni na Bolívia, que é realmente um lugar assim que não existe no mundo. É mesmo? Inigualável, vamos dizer assim. Marcelo, não tem lugar igual no mundo. Existem outros salares, mas não com a extensão desse aí. Do salar. Segundo, não averiguei, né? Mas segundo o guia que estava nos atendendo lá, porque você, para visitar o salar, você só vai com guia. Visita guiada. O maior ponto de extensão do salar são 180 quilômetros. Nossa, é muita coisa. 180 quilômetros por 40 ou 60 quilômetros de largura. E é uma planície. Quero te dar uma dica interessante. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já a gente volta para continuar conversando com o Gregório Montemor aqui no programa Militão e Militão. A importância
importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life Serviço de Assistência de Enfermagem 24 horas trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Ao continuar conversando com o Gregório Montemor sobre essa aventura dele pela América do Sul, né? Você citou, vamos voltar no Peru aqui, vamos falar de Cusco. A cidade de Cusco, realmente impressionou a cidade de Cusco. Te dar alguns dados aqui, Marcelo, isso depois eu pesquisei. A cidade de Cusco é menor que Londrina, certo, em termos de habitantes. Ela tem 430 mil habitantes. Seria semelhante à cidade de Ponta Grossa, por certo, exemplo, né? Mas ela tem quase 500 anos de história. A Catedral de Cusco data por aí 450 anos de história. Está preservadona lá. Preservadíssima. É muito linda a igreja, com os seus... Tem quadros lá, os seus altares, muito ouro. Enfim, é uma visita guiada. O que me chamou a atenção, Marcelo, é que a visita lá é paga. Você não pode adentrar a Catedral de Cusco. Sim. Você tem que pagar o ingresso, né? E aí você pode fazer a visita sem o guia ou com o guia. Se você contrata o guia, você tem mais despesa ainda. Entendi. Então esse passeio na Catedral de Cusco nos custou, convertendo para reais, quase R$200. Mas, Marcelo, vale a pena. É um dinheiro que você gasta com prazer. A visita guiada lá dura em torno de 1 hora e pouco. Ela conta toda a história. A catedral já foi parcialmente destruída por causa de 2 terremotos. Terremoto, eles têm isso lá. Tem. Os Andes é uma região de instabilidade. Inclusive, em alguns lugares lá você vê placas assim, sujeito a sismo, né? E tal. Mas você dormiu tranquilo mesmo assim? Não, dormi tranquilo. Os hotéis lá têm aquelas paredes muito largas, colunas largas e tal. Mas o que impressiona em Cusco, além de todos os atrativos turísticos lá, né, sítios arqueológicos ao redor de Cusco, a cidade com várias igrejas, museus, casarões coloniais, restaurantes, bons hotéis, é a quantidade de turistas que Cusco recebe, Marcelo. Do mundo todo? Do mundo todo. Especialmente nós sul-americanos lá, eu vi mexicano, brasileiro, argentino, colombiano, mas também europeus, vão muito lá, asiáticos, cheio de asiáticos lá, coreanos, chineses, japoneses, enfim. Recebe 1.600.000 a 1.700.000 turistas ano, Marcelo. Esses dados antes da pandemia. Certo. Com a pandemia... Diminuiu um pouco, mas está voltando. Está voltando. Se você for ver, o Brasil, ele recebe, eu pesquisei outro dia lá, o Brasil recebe 6 milhões de turistas internacionais por estrangeiros. Cusco recebe quase 1/3 do que todo o Brasil recebe. Que coisa impressionante. Impressionante, Marcelo. Está precisando vender melhor o Brasil lá fora, né? O Brasil tem problema de segurança. Tem esse problema onde você foi? Nos países por onde você passou, você sentiu... Marcelo, eu não senti. Eu não percebi. Confesso para você que esse medo que a gente tem aqui de, por exemplo, eu fui algum tempo atrás para São Paulo, com um compromisso lá, e a pessoa que me pegou falou, olha, não abaixa o vidro do carro,
tira relógio, tira computador, deixa tudo embaixo do carro. Na época eu usava notebook. Certo. Esse tipo de violência, entendeu? O motoqueiro chegar e parar, colocar um revólver do seu lado, na sua cabeça, não tem. Seja na Bolívia, seja no Peru e muito menos na Argentina. É extremamente seguro. Pelo menos é o meu ponto de vista. Certo. A minha impressão. Ninguém pega roubando o celular? Não, muito tranquilo. Você passear no centro dessas grandes cidades. Certo. Não pode dar também bobeira. Certo. Mas não é aquela coisa de você ver uma pessoa, um grupo de pessoas, você pressentir que vai te acontecer algo mal ali. Entendi. Não tive. Você vê policiamento, certo, ostensivo, em todos os lugares você vê polícia. Entendi. E eu acho que por ter essa característica turística, né, a polícia já faz isso para proibir qualquer tipo de... Estradas e rodovias por onde você passou, muito ruim, muito bom, mais ou menos? Marcelo, as estradas no Peru são muito boas, pelo menos os trechos que eu vi. Certo. Na Bolívia também são boas as estradas, o trecho de Corumbá a Santa Cruz de la Sierra, se eu não me engano, é feito de concreto. Concreto, olha. Concreto, não é asfalto, não, é concreto. Claro, a Bolívia nos últimos 10 anos, foi a época do governo se não me engano, do presidente Evo Morales lá, ele estava construindo rodovias por todo o país. Certo. E ainda está construindo. Certo. Assim como o Brasil também tem que construir rodovia toda hora. Mas as rodovias são muito boas. São muito boas. O que acontece é o seguinte, por exemplo, você já foi ali para Minas Gerais? Sim. Ou para o oeste de Santa Catarina, aquela região montanhosa? Sim. Então é muito morro, muito sobe e desce. Você, para andar 300 quilômetros, você demora 8 horas. Não dá para acelerar. Mas as estradas são boas. Certo. São boas. No trecho de Santa Cruz a Cutiabamba ainda estão construindo estrada, então passamos por alguns trechos de terra. Mas depois que finalizar, a estrada vai ficar muito boa. Com esse cuidado que, às vezes, as alturas ali são muito altas, você está nos Andes, às vezes você passa na beira de precipícios ali a 3.500 metros de altura, 4.000 metros. Na barriga, hein? Dá. E eu confesso que, acho que eu não tenho vertigem, mas eu não gosto de altura. Então o precipício está aqui, eu fico olhando para lá. Deixa para quem está. Porque eu realmente não gosto. Então você tem que andar em baixa velocidade, tomar cuidado. Algumas dessas rodovias têm guarda-rail, outras não têm. Entendi. Então tem que tomar cuidado, mas as rodovias no geral são boas. Ô Gregório, como é que começou esse gosto por aventuras? Seu e da família, né? Foi. Marcelo, surgiu... Depois que meus pais se separaram, a minha mãe foi morar em Camboriú, alugou um apartamento lá, com 3 quartos, e nós, os filhos, netos, nós íamos lá com alguma frequência. Fomos em várias épocas do ano, lá no inverno, feriados, na meia estação, mas passamos 1 ou 2 réveillons lá em Camboriú, e aí foi por causa de Camboriú, eu digo. Porque quem já passou Réveillon em Camboriú sabe, é muita gente, é muito congestionamento, supermercado lotado, padaria lotado, praia lotado. E aí eu falei para minha esposa, olha, aquele som, a rapaziada nova, com uma sonzeira que não dá para a gente aguentar e tal. E aí eu conversando com a minha esposa, falei, olha, não, vamos fazer uma aventura, pegar um carro e a gente sai para viajar. E começamos a pensar. Vamos para o Nordeste, vamos para não sei onde, o Nordeste também é perigoso, pegar a estrada para lá e tal. Aí a nossa primeira aventura foi para o Uruguai. Gostaram demais? Sim, o Uruguai é uma maravilha. Um país de primeiro mundo, vamos dizer assim, estradas boas, seguro, com boa rede de hotelaria, bons hotéis e tal. E aí foi. E vem mais coisa pela frente, né? Se Deus quiser, temos plano, porque se torna um vício, Marcelo. É um vício do bem, vamos dizer assim. Gregório Montemor, muito obrigado. Venha mais vezes conversar sobre isso com a gente. Um abraço. Marcelo, obrigado. Foi um prazer aqui, uma honra participar do programa. Boa noite para todos.